Ok, estamos no ar. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos. Estamos novamente aqui com as aulas que estão sendo colocadas no vídeo do YouTube, né? No canal YouTube do Vivo Basquetebol. Hoje eu estou tendo o prazer aqui de estar trazendo meu amigo, o professor Valdomiro de Oliveira, da Universidade Federal do Paraná. O Valdomiro tem um trabalho muito bacana. Então, eu vou passar a bola para ele. Valdomiro, a apresentação está com você, pode controlar aí, que agora nós estamos dividindo aí as coisas, tá bom? Então, a posse de bola está com você, Valdomiro. Vamos lá. Ô, Dante. Valeu, muito obrigado. Obrigado pelo convite, tá? Vamos conversar um pouquinho de basquete com o pessoal. Bom, pessoal, sou o professor Valdomiro. Nós tivemos uma formação aí na Unicamp, no grupo do professor Roberto Rodrigues Paes. Depois nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho em Moscou com o grupo do professor Andrei Zakharov, coordenado pelo professor Antônio Carlos aqui do Brasil. E depois a gente faz um trabalho aqui na Universidade Federal do Paraná com basquete, com a disciplina de Pedagogia do Esporte. E nós temos aí o Centro de Pesquisa de Educação e Pedagogia do Esporte, onde uma das temáticas é o treinamento em longo prazo. O treinamento em longo prazo vem escrito há muitos anos atrás, na década de 40, o Osolin já organizava esse raciocínio na Rússia. E outros países, é claro, que outras pessoas também já faziam. E o Matveev publicou esse material, chegando no Brasil aqui em 1997. E junto com um grande colega seu, o Vladimir Filin, que o material também foi publicado aqui no Brasil em 1996. Depois, aqui no Brasil, a Maria Tereza Bomme, na USP, também estudou o treinamento a longo prazo, né, em várias modalidades. Especificamente no basquetebol, a gente escreveu, tem escrito, tem discutido, tem pensado, mas a linha de raciocínio, ela tem uma influência do leste europeu, é uma influência russa. Então, o que eu vou estar passando para vocês é um pouquinho apenas, né, de um tempo aí que nós temos organizado pelo professor Dante, para que a gente possa dar início a essa discussão, e depois nós temos vários meios, né, várias outras possibilidades que esse processo está ocorrendo em termos de ensino, tanto no ensino superior, como nos cursos das federações, né, nos congressos e outros ambientes que nós temos participado. Para o Matveev, o treinamento a longo prazo ele é um processo teórico-prático socioeducativo por meio do esporte. Ou seja, o esporte ele é, em primeiro lugar, uma filosofia, um fenômeno educacional. Claro que cada país se organiza de uma forma, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas é importante pensar que sempre é educação por meio do esporte. Qualquer um que estiver trabalhando com esporte, independente do ambiente ou cenário, né? Nós temos que pensar em educar as crianças, os adolescentes, os adultos e hoje, muito presente na nossa cultura, o Sport Master, né? Então, as pessoas estão praticando esporte desde quando criança até o envelhecimento. Ok? Quando se trata de competição de alto rendimento, o que mais importa no treinamento a longo prazo é o resultado desportivo, tá? Então, todos os países de primeiro mundo, o pensamento inicial é a Olimpíada. E esse planejamento ele é feito a longo prazo mesmo. Tá? Tem planejamento até de 16 anos. De algumas modalidades que são mais tardias, tem planejamento de 16 anos. Planejamento de 12 anos, mais comum. Planejamento de 8 anos, muito comum. Planejamento de 4 anos. Né? O Brasil ele tem um raciocínio, às vezes, de curto prazo, né? De pensar em curto prazo. Então, se preparar para uma Olimpíada, as pessoas começam a se organizar em 4 anos, às vezes até menos. Tá? Enquanto países que têm como objetivo medalhar olimpicamente, né, em quantidade, esse raciocínio é mais tardio, tá? 12 anos, né? 8 anos no mínimo. Então, aqui,
nessa figura, vocês vão ver que na ponta da pirâmide está o resultado, né? E lá no final da pirâmide, lá na base, está a preparação de longo prazo, que pode ser em ciclos olímpicos, né? 4, 8, 12 até 16. O ciclo anual, que dentro desse ciclo anual você pode ter vários macrociclos, até 3, 2, 3. Você pode ter, dentro desses macrociclos, os mesociclos, né? Mais considerado em meses, por volta de 40 dias, eu posso colocar um mesociclo. Os microciclos, de 1 semana e meia, 2 semanas. A unidade, né? Um dia de trabalho. E a sessão, que pode ser 1, 2, 3, 4, até 5 sessões em algumas modalidades, acontece num dia de trabalho. Tá? O basquetebol 2 sessões, né? Tem alguns treinadores, alguns técnicos, né? Podemos chamar assim, que trabalham até com 3 sessões num dia. Vocês perceberam que tudo passa muito rápido, né? E não tem outro jeito para essa organização em longo prazo acontecer se não for a ciência. Tentativa e erro, experiência prática dos técnicos, dos professores, isso é fundamental, né? Quem está há bastante tempo trabalhando com basquetebol, né, tem o meu respeito, técnicos, professores, dirigentes, árbitros, né, torcedores, tem o meu respeito. No entanto, existe uma organização conceitual do conhecimento nas publicações, né, enfim, nas universidades, né, nos ambientes científicos, que o treinamento a longo prazo precisa de ciência. Uma delas é a ciência do treinamento esportivo. São vários autores que organizaram, eu apresentei um para vocês, o Matveev, falei do Ozolin lá atrás, na década de 40, Matveev na década de 50, 60, 70. Né? Aqui no Brasil, o professor Antônio Carlos traz esse raciocínio junto com o professor Valdir Barbante, né? Tubino, enfim, Lamartine. E é muito importante que na sua biblioteca esteja esses livros do treinamento esportivo, acompanhado de livros da ciência do esporte coletivo. Então, nós temos o grupo da Unicamp, o grupo do professor Dante, e hoje aqui na Universidade Federal temos publicado também na questão do esporte coletivo, porque são ciências diferenciadas, né? O treinamento esportivo de alto rendimento, ele tem muitas vertentes, porque são várias modalidades, existem vários grupos de modalidades. O esporte coletivo, de forma específica, ele tem a sua lógica interna, porque tem a baliza, tem adversário, né? Tem ataque, defesa, tem retorno para a defesa, né? Tem a saída para o ataque, contra-ataque, e existe um raciocínio muito lógico para isso. A gente chama de lógica interna. Aí, quando chega no basquetebol, o basquetebol é específico, só tem basquetebol, né? Tirando o basquete de cadeira de roda, na quadra, o basquetebol, ele tem a sua lógica interna específica, ele tem a sua ciência interna. Né? Por quê? Porque todo mundo quer o produto, todo mundo quer formar atleta, né? As pessoas que trabalham com treinamento, que visam o resultado, quer a formação de atleta. E aí, precisa na sua biblioteca ter esses três componentes. É claro que você pode ampliar com a filosofia, com a psicologia, né? Vai te auxiliar, né? no seu trabalho de longo prazo. Mas é muito importante que você tenha essa tríade para entender melhor o raciocínio do treinamento de longo prazo, ok? Uma das formas da gente começar a pensar isso quais são as idades dos resultados, né? Os primeiros resultados olímpicos. Então, a gente percebe que nessa estatística, cada modalidade tem as suas características, né? Tem umas mais precoces, outras mais tardias. O basquetebol, ele está por volta das mulheres 19 a 25 e nos homens 23 a 26 anos. O que significa isso? Que eu tenho que pensar daqui para trás. Então, se eu raciocinar que com 23 anos eu tenho os melhores resultados, já tenho atletas olímpicos com bons resultados, se eu colocar 10 anos aqui para trás de trabalho, a criança começa com 13 no masculino.
No feminino, mais precoce, 19. Então, se eu colocar 10 anos para trás, a minha garota começa com 9. Né? Então, se eu pensar no ciclo olímpico de 10 anos, né? Dois ciclos olímpicos mais metade de um, eu tenho 10 anos para formar uma garota para o alto rendimento e 10 anos para um garoto para o alto rendimento. Então, se a gente não se organizar em longo prazo, eu fico perdido no meio do processo, porque ainda tem que pensar na questão maturacional, que é diferente das meninas e dos meninos, e esse processo é muito difícil de ser trabalhado, né? Tem que ter um grande processo de seleção de longo prazo para isso. E aí, o mundo se organizou há muito tempo atrás. Cada modalidade está organizada de acordo com as suas idades já reconhecidas pelo resultado olímpico. Né? Então, é pelo resultado olímpico que eu faço o trabalho de longo prazo, tá? De cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, aqueles que chegaram já têm a idade ótima, a gente chama de idade ótima. Então, se vocês observarem nessa figura, né, algumas modalidades começam com 7, outras com 11, outras com 13, outras até com 15 anos, tem modalidades que são mais tardias. Mas existe uma organização de longo prazo que os russos colocaram, que está dentro dos centros de treinamentos russos, que eles chamam de centros de reserva olímpica. As idades estão dentro de uma cartilha com conteúdos para cada uma delas. Então, por exemplo, 7 a 10 é oportunização motora. Então, são várias atividades, uma variabilidade muito grande de movimento. Depois, a preparação preliminar, a especialização inicial, a especialização profunda, o alto rendimento e a manutenção dos resultados, que daí alguns conseguem, né, levar esses resultados, a gente chama de longevidade esportiva. Então, a preparação geral e especial, que significa a generalização dos conteúdos e a especialização dos conteúdos, elas vão diminuindo ao longo do tempo, do ponto de vista geral para o especial. Isso significa que eu tenho que ficar muito atento nos conteúdos que eu organizo os exercícios e as atividades. Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho mais qual é a diferença de uma coisa e de outra. Mas é muito importante que eu saiba que se eu estiver trabalhando com crianças no basquetebol de 15 a 16, eles já estão numa fase de especialização mais aprofundada, onde 40%, 30% do trabalho é geral e 60%, 70% já é especial. Né? Então, a gente notou em pesquisa que nós fizemos com a seleção brasileira que havia um trabalho muito generalizado na fase adulta. Né? Então, perde-se muito tempo. Enquanto que na fase adulta eu tenho que estar pensando realmente nas atividades mais competitivas, mais especiais, tá? Em busca do resultado máximo, ok? Então, isso é muito importante, estar organizado os conteúdos, a cartilha, com os meios e os métodos para cada faixa etária, como se fosse uma disciplina de matemática na escola, né? O professor não ultrapassa conteúdo, ele vem numa sequência de raciocínio de aprendizagem para levar a maestria do aprendiz até por volta do vestibular. E isso tem uma filosofia que vai em muitos anos, ok? Como que ela se organiza? Primeiro, pessoal, nós temos que nos preocupar em formar educacionalmente essa pessoa, tá? Depois, formar educacionalmente o atleta, que são coisas diferentes. A formação educacional, estou falando de escola, a formação educacional do atleta é outra coisa. É a postura, é o respeito entre as pessoas que estão no ambiente, né? É o respeito ao horário, à higiene, ao sono, à alimentação. E a formação de jogador de basquetebol é que ele tenha cultura sobre o basquetebol, né? Que ele não entenda só do que você passa para ele, mas que ele entenda o que é o jogo de basquetebol, a cultura do jogo fora do Brasil, a cultura do jogo do Brasil, a cultura de jogo no seu estado, a realidade de competições, para que ele possa entrar no segundo estágio com um conhecimento mais amplo, né? O Matveev chamava isso de cognição educacional, que forma a personalidade, né? A tenacidade, a motivação, a capacidade volitiva dessas pessoas. E, quando se trata de basquetebol, aqui no Brasil, nós colocamos da seguinte forma: iniciação em basquetebol é uma etapa, especialização em basquetebol é outra e alto rendimento é outra. São 3 grandes etapas, que não tem como colocar idades certas, porque as pessoas entram mais tarde. Por exemplo, sabes que o Oscar entrou com 16 nessa especialização, o Hortência entrou com 14, né? Uma pesquisa que eu fiz com ela especificamente. E no alto rendimento, praticou várias modalidades antes, né? Teve uma variabilidade de movimento antes em outras modalidades, não tem problema. Essa variabilidade é muito boa. Depois, se caso praticar só basquetebol, a variabilidade tem que acontecer dentro do próprio basquetebol, tá? Não evitar repetição de conteúdo e tudo mais. Para que possa chegar no alto rendimento com uma grande maestria de movimento. E isso passa por uma filosofia interessante.
O treinamento em muitos anos, eu preciso primeiro dar oportunidade, eu preciso criar um ambiente, né? Eu preciso selecionar bem, tem que tomar cuidado com a peneira. A peneira pode ser injusta. Eu tenho que criar, tem vários critérios de seleção, que é uma outra temática, né, para um outro momento. Critérios médicos, critérios físicos, critérios técnicos, critérios táticos, cognição de inteligência tática, critérios sociais, né, critérios psicológicos, né, critérios até espirituais, por que não? Né? Tem que estar com o espírito envolvido naquilo que você está fazendo. E você consegue embutir isso no jovem, quando eles têm essa base para enfrentar esse sistema. Depois treiná-los, e treiná-los bem, treiná-los, como eu falei, organizado, conteúdo, sistematizado, sempre avaliando, planejando outra vez, aplicando de novo, enfim, um processo organizacional e educacional, tá? Com pedagogia, né? Organizada. E aí tem a fase da promoção, porque chega um momento que, no Brasil, quem promove, né? Então, nos Estados Unidos, nós sabemos que o high school, depois o college, né? Depois, enfim, eles têm um caminho escolar que tem a promoção. Aqui no Brasil são os clubes. Eu fiquei muito feliz com a CBC, né, e, enfim, outros órgãos que estão promovendo o basquetebol, para que nós tenhamos, já que o clube aqui me parece que é, né, o melhor ambiente, então que esse clube tenha realmente um apoio, né, como está acontecendo, espero que isso tenha mais apoio, para que os clubes possam se organizar em longo prazo. Né? Eu tenho feito várias consultorias para vários clubes, e eles estão conseguindo, né, ter várias categorias, né, desde o sub-12 até o sub-17, né, então isso está muito interessante, estou muito contente com isso. E alguns vão chegar no alto rendimento, e se chegar no alto rendimento, essa base esteja muito bem formada. Como eu disse para vocês, essa divisão das cargas gerais, especiais e competitivas é muito importante, porque eu não posso colocar uma pedagogia só. O Dailton deu uma contribuição sensacional, né, nas suas publicações, colocando o conteúdo do basquete, né, em várias aulas e tudo mais. No entanto, a literatura do leste europeu, né, um autor muito importante, muito interessante, vocês poderiam ter, chama Wolf Herker, ele colocou no seu livro muito organizado as cargas gerais, especiais e competitivas, que depende da idade. Então, quanto mais jovem, mais geral a carga. E aí eu preciso saber organizar quem são os exercícios gerais. Quando eles estão na metade do processo, por volta daquela especialização que eu falei para vocês, depois da iniciação, já aprendeu as coisas básicas do basquetebol, na especialização, eles recebem as cargas mais especializadas, especiais, a gente chama, tá? Não é específica. Específica é de um passe, de um drible. Especial está relacionado a uma etapa da vida que tem que receber conteúdos que o organismo está mais adaptado para as especificidades do basquetebol, tá? E as cargas competitivas, ele vai competir desde quando ele entra. Mas a cobrança competitiva, ela vai se organizando ao longo do tempo. E quanto mais adulto tiver, menos carga geral ele recebe. Perceberam? Não. Então, no início, as especiais, as gerais. Na metade do processo, mais especiais. E o cardápio fica dividido, organizado, para um raciocínio não só técnico, mas tático, psicológico, biológico desses aprendizes, tá? Em muitos anos. Quando eu trouxe isso para o basquetebol de forma específica, então a gente foi na literatura internacional, depois na literatura nacional do treinamento esportivo, na pedagogia do esporte, no esporte coletivo, e vamos trazer isso para o basquetebol, né? No basquetebol, existe a preparação física, que é o desenvolvimento das capacidades físicas em longo prazo. Então, resistência, força e velocidade são as principais do aspecto físico, mas a coordenação e habilidade são as principais da técnica motora, e a flexibilidade tem que ser desenvolvida ao longo da vida, mas como ela é muito genética, é importante que você pratique no treinamento desde pequeno, tá? Antes, durante as sessões, no final da sessão, não tem problema. E sempre de forma ativa, passiva nem tanto, porque a ginástica, né, a ginástica olímpica, ela é mais dependente dessa capacidade. No basquetebol é importante, previne lesão e tudo mais, mas não é tão fundamental, né? Não tem que ter um balístico. Agora, a velocidade é a capacidade fundamental desse jogo. Não tem problema que as crianças, desde pequenas, já comecem a ser velozes, né? Jogar rápido, raciocinar rápido. A diferença é que elas não têm a resistência da velocidade, que isso aí acontece mais na metade do processo. E a velocidade máxima mais no final do processo. Então, eu também preciso organizar essas cargas em longo prazo. Tá? Então, sempre pensando que a resistência da velocidade mais na metade do processo para frente, a força máxima mais na metade do processo para frente.
Mas a velocidade tem que ser estimulada desde o início, a velocidade de raciocínio, velocidade de reação, velocidade de rapidez, tá, que o basquetebol exige. Saída rápida, parada brusca, mudança de direção, giros, todas essas atividades podem ser intensificadas com a velocidade, tá? Mas não confundam com a velocidade de resistência, tá? A velocidade de reação. No caso da parte técnica, são os fundamentos técnicos do basquetebol, na iniciação e na especialização. Então, aqui tem alguns fundamentos, existem vários fundamentos. Você monta o seu cardápio, organiza o que é geral, especial e competitivo. O que seria geral, especial e competitivo? O geral são aqueles que não têm o defensor. É o drible para frente, troca de passe em 2, em 3, a trança, né? Todos os exercícios que eles... 1 mais 1, 2 mais 2, 1 mais 2, 3 mais 1, todos esses exercícios que não têm o contato físico. São vários no teu cardápio. E os especiais são aqueles que têm o contato físico, 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 3 contra 2, né? 4 contra 3, o 5 contra 5. São exercícios especiais onde tem o contato físico, ok? E o competitivo são as competições que você pode organizar elas de várias formas. As festivais, as competições propriamente ditas, né, do coletivo, os amistosos, as competições principais. Então, para que essas pessoas consigam potencializar suas capacidades em competições, eles devem ter passado por uma preparação geral e especial muito sólida, em longo prazo, é claro, né? E a preparação tática no basquetebol, que são os sistemas defensivo e ofensivo, é a mesma coisa, de forma individual, grupo e coletiva, geral, especial e competitivo. Então, quando eu mostrando um exercício para eles em 5 pessoas, você corre para cá, tem um corta-luz ali, se prepara para arremessar lá, eu estou fazendo uma visualização na mente deles sem nenhum marcador. Isso é tática geral. Quando eu coloco 3 contra 2 e fico ensinando por que 3 contra 2 o ataque tem que vencer a defesa, está em superioridade numérica, eu posso chamar isso de trabalho especial. E quando eu coloco 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, exigindo que a defesa e o ataque dê o melhor de si, eu posso chamar isso de exercício competitivo. Tá? Então, mas o objetivo daí é a tática, não é a técnica. É o que fazer, para que fazer, onde fazer, e não o como fazer, que é a técnica motora que eu falei anteriormente. Aí, a preparação teórica, você colocar os seus alunos numa sala com esse instrumento aqui, com esse e-mail do PowerPoint, e dar aula para eles. É como se você estivesse agora, essa aula fosse estar sendo agora para atletas, né? Ia clarear muito a minha cabeça quando eu era atleta se eu tivesse recebido alguma aula teórica dessa. Por quê? Porque, olha, você tem que correr isso, saltar isso, fazer isso, eu não sei para quê. Né? Então, eu fazia porque tem que fazer, né? E não só nas categorias de base, na categoria adulta também. Né? Por que eu tinha que fazer uma jogada tão complexa daquela, se eu podia resolver isso rápido, né? Então, aí, quer dizer, a preparação teórica é preparar o máximo teoricamente o conhecimento na cabeça, na cognição dos atletas, para que eles tenham inteligência para resolver tarefa, para tomada de decisão. E explicar para eles como que funcionam as competições, qual a realidade delas, os fatores complementares que vão estar naquele momento ou não, e explicar esse sistema de treinamento que eu acabei de explicar, no sistema de treinamento, preparação física, técnica e tática. Muito importante para eles isso aí. E a preparação social, né? Higiene, sono, alimentação, estudos, tudo isso pode ter várias palestras com pessoas de outras áreas especializadas atuando. Isso tudo forma o espírito competitivo dessas pessoas, né? Elas criam um espírito de responsabilidade, criam um espírito de competição, um espírito de respeitar o sistema de competição, um espírito de aceitar, porque às vezes você não tem um fator complementar muito grande, né? Para você poder aceitar tudo isso. E quando a gente coloca isso de forma específica, por idade, então eu posso arriscar por idade, é claro que aqui é uma idade cronológica, biológica, né? Mas tem respeitar a maturação. Então, poucos ambientes têm as avaliações das maturações para poder acompanhar o processo em longo prazo, né? Feito normalmente por médicos. Mas sabe-se que de 7 a 11, jogos e brincadeiras, né? É o melhor meio, né? Os fundamentos são aprendidos em forma de jogos e brincadeiras adaptadas. Eu posso ter o jogo aqui também, mas ele pode ser reduzido, enfim. E a gente chama isso de a fase de conhecer o jogo, quando ele tem o primeiro acesso ao jogo. Depois ele passa para uma fase de aprendizagem dos fundamentos do basquetebol. Aí são os fundamentos básicos do jogo, o máximo que eu puder, de forma mais generalizada,
também atividades específicas, mas aqui a parte generalizada toma conta do tempo. Na outra etapa, a fase de automatização da aprendizagem, aqui, por volta de 14, 15 anos, aqui lembra que eu disse que a parte especializada fica por essa fase de 14 a 16? Então, aqui acontece isso de forma mais específica, tá? mais especial, onde os conteúdos eles têm muito o trabalho de contato entre os jogadores e os praticantes. Aí, o que nós chamamos de especialização, quando o organismo consegue receber carga, o sistema nervoso central está mais apto às cargas de resistência de velocidade. E aí, aqui, eles vão experimentar até os 16, 17 anos, é muito importante que desde de 11, 12, eles experimentem todas as funções. Armador, ala, pivô, não tem essa questão de função. Apenas depois de 18 anos, eles escolham lá, porque daí fechou o processo maturacional, está quase chegando no final do crescimento, e eles passaram por todas as funções, daí eles entram mais preparados para enfrentar ou armador, ou ala, ou pivô, ou funções 1, 2, 3, 4, 5, como vocês queiram chamar. Tá? E se esse processo seguir essa organização racional de conteúdo, vocês podem ter certeza que um pivô vai chegar no meio da quadra e vai saber bater bola. Um armador vai chegar embaixo do garrafão e vai saber fazer um gancho, né? Vai saber disputar o rebote. Um lateral vai saber não só puxar contra-ataque, mas ele vai saber armar o jogo, vai saber jogar de pivô se precisar. Porque esse processo a longo prazo ele tem que ser organizado em conteúdo, em funções, em competências biológicas, tá? Não é simplesmente a técnica dominante aqui no jogo de basquetebol. E quais são os meios para isso? Então, para as capacidades físicas, pessoal, só tem dois métodos. É o contínuo e o intervalado. O basquete ele é intervalado, né? Só que eu posso ter trabalho contínuo para ajudar a melhorar a condição aeróbia, principalmente dos jovens. Depois que eles passam dos 16, 17, é mais interessante o trabalho, a força fica mais predominante do que a resistência. Tá? Então, aí os trabalhos com pesos, a musculação e pesos adicionais na quadra, né? E controlado por pausas, porque o basquete ele é controlado por pausas. Então, nós temos rally aí até de 4 minutos no jogo. Olha, muito, professor. 3 minutos. Então, o seu treinamento não pode passar de rally de 4 minutos sem intervalo. Tem rally de 4, rally de 3, rally de 2, rally de 30 segundos. E aí eu monto o meu treinamento de 2 horas, organizando quanto tempo que eu quero para cada exercício geral, quanto tempo que eu quero para cada exercício especial, quanto tempo eu quero para cada exercício competitivo, de acordo com a etapa que ele está passando no processo de ensino e considerando o calendário de competição. Ok? Então, esses são os meios, corridas diversas e exercícios com bola e sem bola, média, curta e longa duração, e ainda os circuitos, né, controlado pelas passagens de tempo, né? Muitos de vocês sabem o que é o circuito, outros não, mas fica aqui a dica para vocês estudarem a questão dos circuitos, que é um outro método de treinamento. No caso da técnica da tática, nós temos várias possibilidades. O exercício coletivo, 5 contra 5, exercício de situações de jogo, exercícios de competições principais, brincadeiras, exemplos aí, pega-pega, o exercício sincronizado, a trança, os jogos pré-desportivos, exercícios de competições preparatórias, exercícios analíticos. Então, aqui está o cardápio, né? Era como se eu estivesse na aula lá de matemática, aqui está o cardápio. Então, esse cardápio eu tenho que colocar ele de acordo com cada faixa etária que predomina e lembra considerar as questões gerais, especiais e competitivas deles. Como que eu faço isso? Eu coloco isso tudo dentro de um planejamento anual, porque se eu estou numa função, por exemplo, de campeonatos mundiais, olímpicos ou brasileiro, eu tenho sempre o anual que predomina. Mas se eu sou contratado para trabalhar com nível olímpico, eu tenho 4 anos, 3 anos, 2 anos, eu preciso ter 2 desses, 3 desses ou 4 desses, né, para que eu possa organizar as cargas. Então, se você tiver um plano anual com 2 competições, 3, então você coloca dentro de um quadro essas competições e elas vão sendo organizadas onde você tem aquisição, manutenção e perda desses conteúdos que vão ser aprendidos e entra na competição. Depois da manutenção, você entra na competição. Aí, na segunda competição, você retorna para a aquisição de novo da forma, manutenção da forma, entra na competição. E sempre tem um tempo de perda, ou chamado de transição. Tá? Quando você faz isso, o que acontece?
quando você faz isso? Você tem que colocar uma quantificação teórica, técnica e tática, física, psicológica e social dentro desse ano. Você tem que ter um tempo para cada uma dessas coisas. Então, se você tiver lá 2 horas de treinamento por dia, eu tenho que saber quanto que eu vou colocar de trabalho generalizado, especializado e competitivo por dia, dentro de cada dia desse mês, dentro de cada dia do ano, né? Selecionando os meios, os métodos, os materiais, e eu tenho avaliação aqui, no caso, avaliação anual. Tá? Então, isso aqui é um processo de periodização, de planejamento de longo prazo de 1 ano. Que isso aqui é fundamental para eu ter no meu computador e ter todo o raciocínio aqui dentro da mentalidade anual. No entanto, eu preciso ter um outro, para que eu tenha uma ideia menor, que é o mensal. Aí eu tenho cada semana dessas aqui, esses conteúdos, tipo de preparação geral especial de competição, eu já coloco lá na cada semana como é que vai ser, a quantidade de horas para cada semana, as atividades que vai ser predominante, ou é técnico, é tático, é físico, é psicológico, né, o que é predominante, ou é... Olha, a preparação teórica é fundamental. Vale a pena um tempo para ensinar teoricamente o que cada coisa está sendo feito para eles. A intensidade, né, como que eu vou organizar essas intensidades aí, os meios, os métodos e os materiais, né, os meios, aqueles que eu passei para vocês, né, os jogos, exercícios, brincadeiras, enfim, os métodos, se vai ser simplesmente contínuo, se vai ser intervalado, e a quantidade de materiais que vai ser utilizado, tá? E avaliação, existem vários protocolos, vários testes para organizar, né? Mas as entrevistas que a gente faz com os técnicos, eles dizem que a avaliação é muito pela experiência, pelo feeling, né? E pelo resultado esportivo. Então, tudo bem, você pode ter avaliação apenas pelo seu feeling, pela sua experiência, pelo resultado esportivo, mas é importante que você tenha protocolos, né? E os atletas possam ir acompanhando esses protocolos da sua evolução. Aí, você tem o planejamento semanal. Esse planejamento semanal, olha, esse planejamento semanal ele está dentro de uma da semana daquele mês, que está dentro de um mês daquele ano. Ou seja, se você tiver 130 sessões no ano, você tem que ter 130 sessões no seu computador. Para você não atropelar os conteúdos, para você não colocar conteúdos que não foram treinados e você está treinando menos eles. Eles têm que ter uma organização racional de aprendizagem, porque daí você controlando como se eles estão aprendendo ou não, se está tendo se as cargas internas e externas estão sendo, eu preciso controlar elas, né, com os testes. Por isso que o basquetebol não tem como você trabalhar sozinho, você tem que ter uma grande comissão, né, de preparadores. E nesse planejamento semanal você tem lá a preparação geral especial e competitiva para cada dia, horas, atividades detalhadas, e aqui você vai detalhar elas mais generalizadas, né? Porque você vai ter o diário para fazer isso, os meios, os métodos e a avaliação semanal. Então, todo final da semana é importante que você veja como foi a semana. E um último, que é o planejamento diário. Esse planejamento, que é o principal deles, porque é de um diário que eu somo 2, 3, 4, fecho a semana. Então, se eu trabalho numa realidade com 3 treinamentos semanal por semana, eu vou ter 12 no mês. Né? 12 vezes 10 meses do ano, eu tenho 120 sessões de treinamento. Mas existem técnicos que têm 2 sessões. Né? Então, eu posso ter 120 sessões de 2 horas, mas tem gente que tem 10 horas por semana. Né? 10 horas por semana são 40 horas no mês, vezes 10 meses no ano, 400 horas de treinamento. Então, essas 400 horas de treinamento tem que estar divididas em geral, especial e competitiva, organizadas de acordo com o seu calendário de competição, e com essa organização do diário, do semanal, do mensal e do anual, você pode trabalhar em qualquer nível no basquetebol nacional, estadual. Né? Se você trabalha na escola, não importa. A escola tem que ter o respeito, tem que ter a organização pedagógica. Se você trabalha no clube, é importante esse trabalho pedagógico. Se você trabalha na seleção nacional, é a mesma coisa. Tem que saber cada minuto de treino que você está dando de física, técnica, tática, e psicológica e teórica para essas pessoas. Tá? Bom, pessoal, a ideia de hoje era passar rapidamente para vocês uma ideia do raciocínio do treinamento a longo prazo
ele vai de uma sessão até anos de treinamento, e o raciocínio é entender características de exercícios gerais, especiais e competitivos, montar os seus cardápios, os cardápios de treinamento, e respeitar o desenvolvimento das pessoas, considerando se elas são de iniciação, especialização ou de alto rendimento. Ok? Muito obrigado. Aqui nós temos o nosso contato, caso vocês queiram destrinchar isso com mais tranquilidade, eu converso com todo mundo, não tem problema, passo materiais. E a Universidade Federal está aberta, o grupo de pesquisa está aberto para a participação de vocês. Dante, muito obrigado. Obrigado a todos. Valeu, Valdomiro. Muito obrigado aí pela apresentação. Muito legal. E eu quero continuar convidando a todos aí que continuem acessando, né, o nosso canal YouTube, o Vivo Basquetebol. Se inscrevam no canal. Tem muita coisa interessante, tem muita gente contribuindo. Então, Valdomiro, muito obrigado pela tua participação, pelo tempo e mandar um abraço para todo o pessoal do nosso basquete. Um abraço para todos. Abraço, idem. Obrigado. Obrigado.